voltamos de novo. Alguns problemas técnicos, mas a gente já está resolvendo. Sejam todas muito bem-vindas a essa live poderosa. Essa semana estamos agora apareceu, Dai. Essa semana estamos frenéticas, né? Nas lives. O Senhor colocou no nosso coração da gente fazer essas lives. Então sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Eu vou, já não sem mais delongas, já vou chamar a Dai aqui, né? A Dai, mais conhecido como Daiane Larissa, né? Nós a chamamos de Dai. A Dai, ela é transista, ela vai falar um pouco sobre ela aí. E a Dai é minha prima, né? A Dai, ela é prima do meu esposo de sangue e é minha prima. Então, nós temos a honra aí de estarmos caminhando juntas, né? No empreendedorismo e na vida. E vai ser uma honra ter esse bate-papo aqui com ela. Não perca essa live, convide suas amigas para estar conosco. E vamos, sem mais delongas, chamar ela aqui. Olá, bom dia. Olá, bom dia, como nós estamos? Bem, e você, como está? Muito bem, nervosa? Sim, mas Não precisa ficar nervosa. Gente, para quem ainda não segue a Dai, segue ela lá. Vocês vão ver que a Dai só tá falando da boca para fora, porque a Dai posta todo dia, aparece todo dia. Então não tem nada de vergonha, não. Ai, minha amiga, seja bem-vinda, né? Sem demorar muito, que a gente quer ouvir você. Não vou ficar falando, não, porque a gente quer te ouvir. Eu queria que antes, né, da gente começar aqui a fazer as perguntas, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse a sua área, o que que você faz, quem é a Dai. sim, vamos lá. Eu sou a Daiane Larissa, mais conhecida como Nega Dai Braids, né? Tenho 30 anos, recentemente, tá, gente? Tô bem novinha ainda, 30 anos. Atuo na minha área há uns 8 anos, mas profissionalmente, 3 anos, né? Que eu vivo das tranças. Sou casada há 4 anos com o Jefferson, mais conhecido como Jefão. Sou cristã, né? Ministra de louvor na minha igreja. Sou uma mulher de Deus. E é isso. Glória a Deus. Falei tudo. Conta pra gente, Dai, como que começou a sua jornada como transista? Muito interessante essa pergunta, porque eu não queria ser trans de jeito nenhum. Eu corri de todas as formas possíveis. Começou com a minha mãe. Minha mãe sempre gostou de fazer entrelace, sempre gostou de fazer tranças. E na época a gente não tinha muito recurso. Naquela época pra gente era caro, porque meu pai era aposentado, só minha mãe trabalhava fora, então ela trabalhava em 2 lugares. Eu ainda era muito nova, mas eu sempre trabalhei desde nova. Mas eu não tinha tantas obrigações em casa. Era muito imatura, né? Então, assim, minha mãe sempre trabalhou, ela sempre ali arcou junto com meu pai com as demandas de casa. E ela sempre gostou de arrumar o cabelo. E aí chegou uma época, ela falou assim: Anaene, você podia fazer um curso pra você trançar meu cabelo, porque eu não tô dando conta de ficar pagando, não. Eu falei, não. Não, 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 mexe com isso não. Isso tem trabalho, eu não quero mexer com isso. E fui até um pouco rebelde, confesso. Falei, não quero mexer com isso. E aí, gente, eu deixei passando e minha mãe continuou fazendo o cabelo dela com outras pessoas, mas aí eu quis começar a arrumar o meu. Comecei a entrar naquela idade, né, de tem que começar a cuidar de mim e tudo mais. Falei, agora eu preciso arrumar meu cabelo. Ô mãe, paga uma trança pra mim. Aí eu deu ruim pra mim, sabe? E aí ela falou, Daiane, agora eu vou pagar pra mim pra você, como que a gente faz? Né? Então, assim, e aí ficou mais apertado ainda. Aí, gente, eu sentei na frente do espelho
E comecei a trançar. E na época era aquela internet de escada. Tu, 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 tu. Então, era Não isso. fica E pelando a nossa idade, não, hein? eu não sou, não, sou novinha. E aí a gente não tinha tantos recursos, né? E eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou aprender a fazer isso? E tranças naquela época não era algo tão em alta como tá hoje, né? E aí eu sentei na frente do espelho. Gente, quando eu conto, o povo fica assim, aleluiado. Porque eu falo, gente, vinha na minha cabeça a forma como fazia, sabe? As passadas das tranças. E eu sentei na frente do espelho e falei, Deus, a tua palavra fala que o Senhor nos ensina e nos capacita acerca de todas as coisas, até mesmo trançar um cabelo. Então me ensina. E foi vindo na minha cabeça como fazer as passadas, como fazer laçadas na raiz. E foi assim que começou a minha história. Comecei trançando meu cabelo, fazendo o cabelo da minha mãe. E aí essas pessoas viam e falavam, nossa, quem fez? A Daiane. E pedia para eu fazer. E eu nem cobrava, porque eu não tinha aquilo como algo eu quero seguir. Mas eu aprendi pela necessidade. Então, fazia uma trança ou outra, de graça, não cobrava nada. E assim foi. Até que eu comecei a pensar, isso aqui pode me dar um retorno. Mas aí trabalhei com muitas outras coisas depois e sempre deixando isso para lá, bem para lá, porque era algo que eu não queria. Não queria. Todas as vezes que eu começava a trançar um cabelo de alguém assim, eu falava, gente, para que que eu fiz isso? Para que que eu comecei? Chegava na metade do cabelo, já começava a chorar porque eu não queria terminar. Demorava tipo 12 horas. Para quem não sabe, né, gente, eu não sou entendedora, mas eu vejo o trabalho da Dai, né? Para trançar um cabelo demora horas, né, É. Dai? Explica isso aí para o pessoal, para eles poderem entender o que que você faz, assim, na íntegra, né? Para o pessoal E saber que não é fácil trançar um não, cabelo. tem que ter disposição. Quando eu comecei, eu levava 12, 13, 14 horas para fazer um cabelo, porque eu não tinha técnicas. Então, assim, eu tinha que fazer do jeito que eu sabia. Saía tudo errado, tudo mal feito, mas eu ficava me achando, né? Porque eu achava que estava tudo certo. Mas aí eu fiz o curso, né? E junto com o curso veio as técnicas. Então, antes eu fazia um cabelo por dia. Hoje, eu faço dois. A gente leva aí de 6 a 7 horas para cada cliente. Depende do tipo de cabelo, quantidade de cabelo. Então, às vezes eu entro no estúdio 7 da manhã e saio 11 da noite, né? Dependendo do horário que eu começo. Às vezes, se eu começar um atendimento às 18 das pessoas, eu saio do estúdio 2 da manhã, 2h30. Então, assim, é um trabalho que precisa gostar para você fazer, porque é um trabalho que demanda muito esforço, muito tempo, muita técnica. E, assim, você precisa gostar, porque senão você. E isso já é um desafio, né? Eu acho que a sua internet está travando um pouquinho. Você já passa todo esse tempo, né, trançando o cabelo, já é um desafio. Mas no início, para você, assim, na sua mente, o que vem na sua mente, né? Qual é o seu. Ixi, acho que a Dai travou, gente. Só um momento. Oi, voltou? Voltou, voltou, voltou. Eu troquei a rede. Tá bom. Eu estou falando aqui que isso para você já é um desafio, né? Passar horas ali trançando, né? O cabelo e tudo. Mas no início mesmo, assim, da sua trajetória, o que que você sentiu que foi para você, assim, o maior desafio mesmo? O maior desafio no início foi eu ver que eu teria que encarar isso assim, na raça, sabe? Porque eu tive minha mãe me incentivando, né? Mas quem me conhece sabe que eu perdi minha mãe esse ano faz 5 anos. Ela foi uma das minhas maiores incentivadoras, né? A ser inserida nessa área. Então, eu estou na área profissionalmente há uns 2 anos, então ela não estava aqui quando eu realmente assumi essa área. Meu pai, ele sempre me apoiou muito, meu esposo, então, assim, nem se fala. Eu não posso falar que eu não tive apoio, né? Meu irmão também, sempre me pedindo para fazer uma trança nele, não, você consegue e tal. Então, o apoio eu posso negar.
Mas eu precisei permanecer firme naquela decisão que eu tomei no início para eu conseguir chegar onde eu estou hoje. Porque eu tive o desafio de pensar, eu não tenho recurso, eu não tinha recurso. Não tinha recurso. Eu tinha uma loja que precisava ser reformada, não tinha recurso para começar, nem de onde começar, não tinha como fazer um curso, não tinha como pagar um curso, eu só queria fazer. E esse desejo de querer fazer me trouxe até aqui. Quando eu olho para trás, eu não sei te falar como que eu paguei o curso, eu não sei te falar como que eu abri a loja. Eu simplesmente peguei uma cadeira que eu tinha, que quando o povo encostava nela assim, ó, eu falava assim, fica tranquilo que você não vai cair. Você vai dar uma inclinada lá atrás, ela vai fazer um barulhinho, mas você não vai cair. E o cliente ia assim, ó. Porque era a única coisa que eu tinha. Um espelho e uma mesinha para eu colocar os pentes. E assim, naquele momento, tinha dias que eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Não tem como, sabe? Na minha realidade, na minha mentalidade, naquele momento, eu não tinha perspectiva de futuro. Eu só pensava, isso aqui não vai dar em nada. Aí teve uma vez que eu comecei, atendi umas 2 vezes, fechei a porta, deixei pra lá. Deixei pra lá. Só que as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma. Então, o meu maior desafio no início foi me ver neste lugar que eu estou hoje, me ver como uma transista, né, como uma pessoa de referência e atuar na área do que os próprios clientes. Então, a minha maior dificuldade foi eu me ver nesse lugar. Muito legal. E, bom, você já falou aí, né, que você pensava, assim, em desistir, né, diariamente, porque não era algo que você tinha, como se diz, né, em mente inicialmente, que era um sonho, né, foi algo que o Senhor foi colocando ali na sua vida, né, através da vida de sua mãe e tudo. Mas você, como que você lidou assim com essa insegurança? Você falou que os seus clientes te apoiavam, né? Sim. Incentivavam e tudo, mas como que foi assim essa chegada dessas pessoas que esses clientes que estavam se chegando até você? Como que foi esse processo para você conseguir virar também essa chave? No início eu tive muito medo. Medo. Medo porque é muita responsabilidade você prestar um serviço para alguém, né? Então, quando eu comecei, eu trançava cabelo depois do meu serviço. Trabalhava até às 17 e atendia um cliente ou outro. E aí eu tinha até medo de cobrar, que eu falava assim, eu não sei fazer um cabelo, como que eu vou cobrar o valor da pessoa? Então acabava sendo assim muito injusto. Eu ficava ali 12 horas trançando o cabelo e cobrava R$ 100, né? Então esse início para mim foi bem complicado. Mas eu não conseguia ver dificuldade, é uma coisa até interessante. Eu não conseguia ver, tipo assim, tanta dificuldade. Eu acho que eu sempre fui muito positiva, sabe? Sempre fui muito positiva e vai dar certo, e vamos lá. Eu sou muito do vamos fazer, depois a gente vê o que dá e volta para resolver o problema. Eu não sou muito calculista, não. Eu vou. Se der problema, a gente resolve lá e tá tudo certo. Então, eu acho que isso me ajudou muito a avançar, sabe? A prosseguir, a ir, porque se eu ficasse parando para olhar muito nos problemas, no que poderia dar, eu acho que eu não estaria aqui. Então, o que me ajudou a vencer, né, essas barreiras foi não pensar muito. E quando eu casei, o Jefferson já pensa muito, né? Ele já é o calculista, ele é o equilíbrio. Eu falo assim, vamos embora. E aí, no meio do caminho, ele vai trazendo o equilíbrio. Porque se deixar, gente, eu vou com Deus, né? Então, assim, eu acho que o que me ajudou muito foi essa questão. Eu não ficar pensando muito, e se não der? E se? É orar, confiar em Deus e ir pra frente. Né? O crucial para mim foi quando eu abri mão do meu trabalho. Eu trabalhava numa empresa fechada, mas eu sempre tinha na minha cabeça, eu vou trabalhar para mim mesma, eu não sei com o quê.
mas eu vou trabalhar para mim mesmo. E aí cheguei a comprar um monte de coisa para trabalhar fazer uma loja de batata no cone. Teve uma época, sabe, que tava estourando aí essas batatas. Eu até trabalhei numa loja, eu falei, vou montar uma loja. Aí meu pai foi e colocou um monte de tomada lá na loja onde eu atendi. Tinha tomada para todo lado. Comprei fritadeira, comprei tudo. Falei, agora é só eu ir trabalhar. A fritadeira tá guardada até hoje. Hoje. E aí Muito eu legal você falar. falei, não vai ser aqui. E aí voltei pro CLT. E ficava com medo, mas e se eu sair? E se, e se, e se, e se? E um monte de e se. E até que eu falei assim, não, agora eu vou. Eu preciso ir. Eu não tenho tempo mais para ficar e se. Ou eu ia, senão eu ia perder o time. Existem direções de Deus que ou você vai ou você perde. Porque é para aquela estação. E eu sou muito grata a Deus que eu entendi aquilo naquele momento. Porque senão, às vezes, eu não estaria aqui vivendo o que eu estou vivendo hoje. É verdade. Eu aprendi, né, e costumo dizer para as minhas alunas, para os meus clientes, que a única pessoa que pode impedir a gente de concluir o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos, né? Verdade. Porque nem o inimigo tem esse poder sobre nós, né? Só Então, faz- glória a Deus por isso, né? Porque a gente consegue, se a gente tiver uma vida ali com Deus, né? Uma vida também com a ajuda de profissionais, de pessoas Sim. que entendem daquilo que nós estamos fazendo, né? Igual hoje a gente está vivendo uma situação onde nós somos muito atacados, né? Na mente, na saúde mental, emocional. Então, nós precisamos, né? Também desses profissionais que nos apoiam, nos ajudam, né? A medicina, ela foi instituída por Deus e nós precisamos, né? Dos médicos, dos apoiadores. Então, eu vejo que isso que você está falando tem uma outra situação também dentro disso. Às vezes as pessoas acham assim, ah, Deus vai falar comigo ou eu vou, de alguma forma, identificar o que eu vou fazer para empreender. Eu vou empreender em quê? Né? Qual é o meu dom e o meu talento e tudo. E aí, às vezes, a pessoa fica perdida, né? Principalmente quem está indo a empreender ou está pensando Sim, em criar uma. A gente fica perdido, né? O que eu vou fazer? O que Deus quer de mim? Ou o que eu quero fazer? né? É, e a realidade é que se a gente não, às vezes, experimentar algumas coisas, às vezes o Senhor também nos leva a experimentar algumas coisas para que a gente se ache. Eu costumo dizer que o Senhor, ele é dono de todas as coisas, dono da nossa vida, mas o Senhor também, ele nos direciona e nos leva a descobrir aquilo que nós amamos fazer, né? Verdade. Às vezes as pessoas falam assim, eu costumo dizer isso, eu falo, gente, se Deus quiser, como já aconteceu várias vezes, já tive várias experiências, se Deus quiser trazer uma pessoa aqui na minha porta e me abençoar, Ele vai trazer. Mas tem situações que não vão ser assim, que não vão ser dadas a nós de bandeja. Tem situações que nós vamos precisar viver o processo, né? E isso não é fácil, porque a nossa mente ela trabalha o tempo todo com autodefesa. E quando eu me movimento em direção a algo, eu estou indo fazer algo novo. A nossa mente trabalha da seguinte forma: para que você está confortável do jeito que você está? Para que você Sim. quer fazer outra coisa, né? E É. aí começam os conflitos. Começam aqueles conflitos dentro da gente. E a realidade é que nós precisamos vencer a mente todos Tô. os dias. E Todos é os dias. interessante falando que ontem eu fui correr com umas amigas, né? Tô nessa onda aí agora, ó. E aí, elas já correm há um bom tempo. Elas correm 10 km assim,
sorrindo. E eu, até sem ar. E aí o interessante é que eu comecei, mas eu comecei com a minha mente muito travada, sabe? Pensando assim, não vou não, porque se eu for, eu vou atrapalhar ela. E elas foram me ajudando a entender. Não, Daiane, o começo é assim, você não vai atrapalhar, a gente tá com você. Cada um tem um ritmo, tudo bem. E aí fui no primeiro dia, deu tudo certo. No segundo dia, e ontem a gente foi correr, elas já estão mais avançadas. E eu estou começando. Tem 2 meses? Tem 2 meses. Estou correndo todos os dias? Sim. Mas eu estou começando. Não significa que eu tenho 2 meses que eu tenho que estar no ritmo dela. E ontem Deus falou muito comigo nessa corrida. Porque elas estavam lá na frente e eu aqui atrás. No início, a minha mentalidade era aí, tá vendo? Eu não vou vir porque eu não consigo alcançar elas. Eu não vou conseguir. Eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo, eu não tenho estrutura. E aí eu venci todos esses questionamentos da minha mente. Porque eu pensava isso no início. E aí ontem, enquanto eu estava correndo, elas estavam lá na frente, eu lá atrás, no meu ritmo. Tinha hora que eu tinha que correr, tinha hora que eu tinha que parar para me respirar e continuar. Porque eu não estou no mesmo ritmo delas. E Deus começou a falar comigo sobre processos. Nós precisamos entender o nosso processo. Não significa que a Érica está avançando, está crescendo, é uma mulher reconhecidaça aí no mundo, que eu tenho que estar no mesmo nível que ela. Porque o que Deus tem para ela, é para ela. O que Deus tem para mim, é para mim. O processo, ela passou pela mesma situação, mas lá atrás. Ela teve o início. Hoje ela avançou, assim como eu também estou tendo o início. E lá na frente eu vou avançar. E assim acontece com todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Então, é muito importante o que você falou aí, sobre nós respeitarmos e vivermos os processos. Porque se a gente pular, pensa se eu começo a correr para alcançar elas e para querer aparecer, eu falar, não, tô com vocês. Ia morrer no final, ia dar um teto preto e assim, entendeu? Então, eu precisei respeitar meus processos e não permitir que a minha mente me acuse, sabe? E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Quantas transistas eu já vi, assim, eu partilhando a cadeira com outras transistas e elas trançarem o cabelo com 4 horas e eu demorar 8 horas, entendeu? E aí a minha mente me fazia eu comparar. Nossa, mas ela tá indo rápido, eu nunca vou chegar, isso nunca vai acontecer, como que vai ser? E eu tenho aprendido muito sobre a importância dos processos. Você teve a ajuda de alguém na sua caminhada durante esses 3 anos que você empreende, assim, de algum profissional, de algum mentor? Como que foi isso para você? Então, eu fiz o curso, e aí quando eu fiz o curso, a moça falou comigo assim, a Aline, falou assim, Daiane, você tem muito potencial, e eu queria que você fizesse parte da minha equipe. Né? Então, eu acabei o curso e continuei trabalhando com ela. Então, nessa trajetória, eu acabei adquirindo muita experiência. Mas depois disso, não. Foi Deus e eu mesmo. Sempre que eu tive uma dificuldade ou outra, eu procurava pessoas específicas que eu sabia que poderiam me ajudar naquela área, naquela situação e naquele momento. Mas, fora isso, não. E você, na sua cabeça, você acha que se você tivesse uma ajuda profissional, uma mentora, você acha que seria a sua trajetória seria diferente, que a sua mentalidade poderia ser mudada? O que que você pensa sobre isso? Eu acho que eu já estaria um pouco mais avançada. Estaria um pouco mais avançada. Eu acho muito importante esse acompanhamento. Por quê? Quando nós caminhamos sozinha nesse ramo profissional, nós tendemos a nos questionar muito, a parar muito, né, a olhar muito para nós mesmos. Então, quando nós temos um acompanhamento com uma pessoa que já entende da área, não é igual o seu trabalho mesmo de desenvolvimento pessoal, você já entende um pouco sobre essas crises que um ser humano passa, né? Porque você estudou para isso, então você entende sobre isso. Então vai ter crises que às vezes eu vou passar e você vai saber me auxiliar e eu não vou demorar tanto nesse processo. Então eu acho que é fundamental
mulheres, né, pessoas que empreendem, ser acompanhados. Porque além de trazer leveza, né, acelera o processo e a gente evita muitos problemas com os outros e com a gente mesmo. Gente, tá vendo? Olha só. Ontem nós tivemos uma live aqui com a Kate, a Dai tava, né? Hoje nós estamos com a Dai. É, acho que é isso que a gente quer trazer. Para que todos vocês entendam que há uma diferença para todo mundo, como a Dai disse aí, né? O que Deus tem para você é diferente do que tem para o outro. Às vezes você não tem alguém que te acompanha. A Kate teve alguém que acompanhou, ela teve uma mentora, ela sentiu uma evolução dentro disso. A Dai já não teve isso tanto, ela teve só no início, na área dela. Então, que às vezes as pessoas acham assim, fulano tá onde está, porque fulano foi acompanhado, ou porque fulano isso, ou porque fulano aquilo, né? E a realidade, a gente sabe, é que quem nos coloca nos lugares é o Senhor. Sim, Mas cabe a nós fazer a nossa parte de ir de encontro àquilo e vencer as nossas próprias batalhas. sim, Porque ser acompanhado é muito bom. Para mim, é muito prazeroso eu falar é, sobre isso na área. Mas a realidade é que também não sou eu. A realidade é que depende do nosso comprometimento com aquilo que nós fazemos. Né? sim, Muito se é falado sobre constância, sobre permanência naquilo que nós fazemos, e é uma realidade. Né? Hoje, o mundo, né, dita que nós precisamos ser assim pessoas mais tranquilas, porque o emocional tem impactado muito. Eu concordo, nós temos que ser tranquilos, temos que ser leves, mas nós precisamos ter, para empreender, ter essa habilidade de permanecer, de sim. persistir, né? Tem dia que a gente não tá bem mesmo, não. Tem dia que a gente não quer, às vezes, levantar, tem dia que a gente, né, mulher ainda tem aí outras Ah, questões, né? Nós temos questões. Ontem eu vi um post, agora eu não vou lembrar tudo, mas é assim, as fases da mulher, né? Fase hormonal, nós temos várias emocional, várias fases que ainda influenciam no trabalho e no empreender, né? verdade. Então, e aí, diante disso que a gente está conversando, eu queria te perguntar o que que mudou dentro de você quando você decidiu empreender? O que que mudou dentro de mim? Gente, muitas coisas. Mas a questão da mentalidade, eu acho que foi assim, o ponto, sabe? Quando eu comecei a empreender, eu trabalhava fora, como eu falei. Então eu achava que era tipo muito distante, tudo muito impossível, sabe? Então eu não via, não tinha perspectiva de que eu poderia ir além. Então eu achava que era só algo, um caixa extra ali que eu teria. Então eu não pensava muito, mas eu pensava, Deus, eu sei que o Senhor, todas as pessoas que trabalhavam comigo ouviam isso. Eu sei que eu não vou trabalhar para outras pessoas a minha vida toda, eu vou empreender. Eu não faço a mínima ideia do que vai ser. Tanto que quando eu recebia meu salário, eu tirava um valor, vendia doces para fazer aquele dinheiro render na minha mão. Porque eu pensava assim, esse salário eu vou receber, vou gastar e acabou. Você tem que render. Então, a minha mentalidade tinha um pouquinho ali de empreendedorismo e eu nem sabia, né? Mas aí, quando eu comecei a empreender, a minha mentalidade começou a mudar. Mas mudou mesmo, eu posso confessar, esse ano. Esse ano. E eu tô aqui 3 anos aí na área trabalhando profissionalmente, mas essa mudança real eu tenho sentido agora, sabe? Porque, como eu falei, eu só comecei. E aí eu tenho visto Deus me conduzindo para esse lugar de entender quem eu sou na sociedade, quem Ele me chamou para ser, qual é o impacto do meu trabalho, do que eu faço, né? E eu acho que essa questão da mentalidade muda muito, porque se eu não souber quem eu sou, eu não vou saber para onde eu vou.
Então, isso para mim foi um ponto-chave. E eu tenho aprendido muito sobre isso agora. Na minha área, a gente costuma tratar, né? Eu tenho um treinamento que chama Mindset, que é mudança de mente, né? E a gente fala muito sobre isso, que é a mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Mentalidade fixa é tudo aquilo que nós recebemos aí, né, como estímulo ao decorrer da vida, desde quando a gente nasce até as nossas caminhadas na escola e tudo. E aí a gente cria algumas crenças limitantes. E a mentalidade de crescimento é eu conseguir vencer essas crenças limitantes. E aí tem gente que fala assim, nossa, igual o caso da Dai, né? A Dai não foi acompanhada muito tempo, né, dentro de um processo de mentoria, e ela conseguiu vencer essas crenças limitantes. Ainda vence diariamente. Gente, as crenças limitantes, elas não acabam. As crenças Muito. limitantes são muitas. Cada hora aparece uma coisa na É, nossa mente. Por exemplo, quando eu estou avançando em uma determinada área, se eu avanço na questão emocional, aí eu barro na questão financeira. Se eu avanço na questão financeira, aí eu barro em outra questão. Então, tudo sempre vai ter alguma coisa para nos barrar. Mas para a gente entender, porque o nosso foco, né, nessa semana é também falar das empreendedoras do reino com a cultura do céu, e isso faz todo o sentido com o que a gente está conversando aqui, sim, porque não é só uma questão profissional, é uma questão espiritual. Não tem como a gente falar de empreender e sem falar da forma como Jesus faz com que essas crenças limitantes sejam eliminadas em nós, né? Então, eu queria te perguntar, porque eu sei, né, a Dai, gente, ela é uma futura pastora, breve, né? Ela exerce aí a sua fé. Ela hoje, né, é levita, igreja e tudo, é louvo, tem uma voz maravilhosa. sim. Aí a minha pergunta é para você, como a sua fé, né, como os valores que você aprendeu no reino influenciaram na sua trajetória de empreender? Totalmente. Eu acho que nada do que eu vivi, se não fosse por uma intervenção divina, teria acontecido, né? Por quê? Eu entendo que eu não tenho uma vida secular. Eu não posso ter uma vida secular. A minha vida precisa ser integralmente espiritual. Glória a Sabe Deus. aquele negócio que o povo fala, ah, mas é muito espiritual. Não, eu preciso ser espiritual em todas as áreas da minha vida. Não tem como eu levar uma vida secular. Então, se eu dizer que eu tenho uma vida secular, eu digo que até aqui o Espírito Santo me guia. Daqui para frente eu preciso agir porque aqui é o secular. Não. Tem que ser integralmente, tem que ser em todas as áreas da minha vida. E em todos esses processos, em todas essas áreas, o Espírito Santo, ele me conduziu, ele me ensinou, ele me direcionou, sabe, com os clientes, em tudo que eu fiz, em todos os processos, foi o Espírito Santo. Lembra a oração que eu falei? A palavra do Senhor nos ensina acerca de todas as coisas. Naquele momento eu estava pedindo para mim aprender a trançar o cabelo, mas ele me ensinou assim, além, muito além. Então, isso interfere diretamente na minha área hoje, porque é uma área que eu lido com pessoas. É uma área onde eu passo 6, 7 horas com uma mulher sentada na minha cadeira. Se eu não viver uma vida integralmente espiritual, eu não tenho estrutura para conviver com uma pessoa 7 horas. Se eu atendo 2, 14 horas no dia, não tem estrutura. Porque ali ela senta, ela me conta a história, ela me conta as tristezas, ela me conta tudo. E eu entendo que a partir do momento que a minha mão está na cabeça de alguém, eu estou liberando algo sobre aquela pessoa. E se a minha vida não estiver, mais uma vez, integralmente inserida no reino, o que, que eu estou liberando sobre a vida dessa pessoa? Né? Então, assim, é muito lindo ver quando elas chegam lá, elas chegam assim, oi, Dai. E sai assim, tchau, Dai. Obrigada. Sabe? É muito lindo ver o poder que tem sobre as nossas vidas para que em tudo que nós tocarmos, em tudo que nós fizermos, ele ser exalado. Então, é,
essa questão do espiritual da minha vida com Deus, ela interfere totalmente no meu profissional. Eu não me vejo caminhando no profissional sem ter o espiritual ali alinhado. Não tem como. Hoje você entende o que é empreender com propósito, né? Hoje eu entendo. E você, na sua mente, né, que você, com certeza, o Espírito Santo te falou isso, no seu empreendimento hoje, qual é o seu propósito? O meu propósito é inserir Cristo. Aleluia! Meu propósito, assim, eu acho que não tem nada, nada, nada que eu faça que vocês vão me ver falar algo sem falar de Jesus. Mínimos detalhes, sabe? O meio a qual eu trabalho hoje, tranças, ela vem de origens africanas, né? Então, se você parar para pensar pela lógica, e houve uma época que eu tive uma crise com isso, eu pensava, pô, então vem cá, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Sabe? Em questão de religiões mesmo, né? Religiões diferentes. Então eu tive uma certa crise. Então, se você parar para pensar, não faz sentido, não, meu irmão. Mas, se Deus me colocou, é porque Ele tem um propósito. E não precisa ser como os outros. Cada um vai dar o que tem. Eu tenho Cristo. Meu Deus. Então, na minha área, empreendendo, eu entendi que Cristo precisa ser evidenciado. Num atendimento, num vídeo. Igual você falou assim, a Daiane faz vários vídeos. Gente, é tão natural, não forço nada. Eu vou lá, posto, nananana, converso, e é o que eu sou. Mas não tem como eu fazer tudo o que eu faço se não for ele. Então, o meu propósito hoje é evidenciar Cristo. As pessoas em tudo ver e ouvir o nome dele ser mencionado e o nome dele ser glorificado. Eu não presto para mais nada que não seja isso. Gente, vocês precisam compartilhar essa live, porque eu tenho certeza que você tem Amém. amigas aí que precisam ouvir essa palavra. Eu não sei, Amém. mas Verdade. eu várias vezes já estive sim, né, no ambiente, no ramo da beleza. Às vezes você entra, você está no salão, você está em algum lugar, e aquele ambiente, porque, né, nós estamos fazendo aqui algo, a gente está falando sobre empreender com propósito, a gente está falando de Jesus em primeiro lugar. As pessoas falam assim, ah, mas tem o lado físico e o lado espiritual. Mas a gente sabe que tudo é espiritual. Para existir o físico, precisou existir o espiritual, né? Para que nós estivéssemos aqui, o Senhor precisou nos criar, né? Então não tem como. As pessoas falam assim, ah, Érica, mas quando as pessoas me perguntam, eu recebo muito isso. Às vezes eu tenho uma cliente que ela está numa, né, vivendo uma situação, está num burnout, ou vive com alguém, fala, ah, fulano é narcisista e tal, não sei o quê. Como que você me explica isso? Eu falo, olha, há no mundo espiritual, né, principados e potestades, né, que comandam aí em áreas específicas e tal. Então, uma pessoa narcisista, ela existe porque há um principado ali que age na vida da pessoa para que ela seja daquele jeito. A pessoa ela pode ser liberta? Ela pode ser liberta. E ela precisa ser liberta e ser tratada, que são duas coisas, né? Então, e tudo que nós fazemos na vida é um processo. Então, quando você entra num salão, quando você entra num ambiente e você. Eu já vi situações, já vi testemunhos dentro da minha casa, inclusive, né? De você entrar no salão, alguém colocar a mão no seu cabelo não ser o mesmo, né? Você sair dali, não, meu cabelo começou a cair. Eu me lembro, eu acho que foi um testemunho até da Adriana, da minha irmã, tá aí conosco. Eu lembro que uma vez, eu não sei se ela foi cortar o cabelo, e quando ela passou um período, ela começou a ter umas feridas mesmo, assim, sabe? No couro cabeludo e tal, e depois ela fez vários tratamentos e aquilo não melhorava. E nós temos uma madrinha, né, em comum, e ela é uma mulher de Deus também, poderosa em Cristo, e ela foi, orou, né, e ungiu o cabelo da minha irmã, e o cabelo dela hoje, né, lindo, maravilhoso, tudo voltou ao normal. Então, assim, não tem como,
a gente falar que as coisas elas são todas naturais. Não existe isso, né? Então, a gente trabalha, né? Eu, a Dai, as mulheres que nós temos convidado para estar aqui conosco, gente, tudo que nós fazemos, nós estamos colocando Cristo em primeiro lugar, porque nós cremos que não há nenhuma possibilidade de a gente fazer nada sem que Cristo esteja em primeiro lugar na nossa vida, né? Sim. Eu falei que eu ia falar muito, mas eu amo, né, gente, falar de Jesus. Quem me Ah, é conhece bom demais. então a Dai já está acostumada, a gente conversa muito, então eu Muito. estou muito feliz de estar esse papo aqui, né, com a Dai. Me fala uma coisa, como que você, assim, se mantém firme diante das coisas que não saem conforme planejado aí no seu empreendimento? Se eu te falar que por agora eu tenho aprendido a manter mais constante, você acredita? Daiane, mas você tem de idade, você tem quanto tempo de caminhada? Nananana. Gente, sabe aquela questão do processo que a gente conversou? Cada um tem cada um está numa fase, e eu estou nessa fase de maturidade em Deus, né? E houve uma época que as coisas me afetavam muito, as coisas de fora me afetavam muito. Tudo me afetava, tudo me deixava triste, tudo me deixava na cama, tudo, sabe? Tudo entrava e me poluía por dentro. Até que eu comecei a entender e a aprender o poder da palavra. O poder de declarar a palavra, o poder de trazê-la para dentro, né? E Romanos 5, vou ler aqui rapidinho, 5 no versículo 3, diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento e perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Então, a Bíblia ela nos responde acerca de tudo. E nesses dias de provações, todas as vezes, né, que vinham os pensamentos contrários, os questionamentos, eu comecei a olhar e entender quem eu sou, sabe? E entender quem Deus é na minha vida e o porquê eu estava passando aquilo. E aí eu comecei a conversar comigo mesmo. Daiane, você está passando por isso agora. Você precisa ter calma. Como que nós vamos resolver isso? Sabe o vamos conversar com a gente mesmo? Eu não fazia isso. E aí eu aprendi. Como que a gente vai resolver isso? Vai adiantar você ficar preocupada? Vai adiantar você ficar ansiosa? Então respira e vamos por partes. E assim eu tenho aprendido a resolver as coisas. Antes eu ficava muito ansiosa, muito preocupada, perdia o sono, né? Pra gente... Um exemplo, quando eu comecei a empreender e viver somente das tranças, e teve uma época que meu esposo estava desempregado. Ele saiu da empresa, ele ficou quase um ano sem trabalhar. E ele recebeu o seguro, mas eu acho que ele ficou uns 2 meses ali, o pós-seguro, sem ter nenhuma renda, né? Uhum. Onde a gente estava procurando trabalho. E aí ficou somente em ação o estúdio. E aí teve uma semana, eu exponho, gente, porque o que a gente vive tem que ser testemunho, né? Eu não ligo pra essas coisas, não. E teve uma semana que a gente ficou sem nada em casa. E sabe o que é nada? A gente tava almoçando, jantando e tomando café e pipoca, tá? Pipoca de milho. E aí essa semana eu falei com ele assim, né? Porque eu sempre fui a desesperada. E ele é sempre o calma, Deus está no controle. E acelerada, ouvir umas coisas dessas, você fica assim muito brava. E aí, nessa semana, foi a semana mais feliz que a gente teve. Foi a semana que a gente mais riu, mais brincou, mais descansou em Deus, sabe? E daí, por que você não falou com ninguém? Porque Deus não deixou. E eu tinha acabado de começar a matéria no carisma de prosperidade bíblica. E era uma área que Deus estava tratando comigo. Porque o dinheiro, ele tinha um lugar específico no meu coração. Se eu tinha dinheiro, eu estava feliz. Se eu não tinha dinheiro, eu estava bravo, eu estava triste. Então, de uma certa forma, sendo bem sincera, ele tinha um certo governo
não acho que é uma palavra forte, mas ele tinha uma influência na minha vida. Então Deus tratou comigo ali naquela semana. E foi algo muito poderoso, porque ali eu aprendi a me alegrar, tendo ou não. Ali eu aprendi que se eu não tiver cliente, Deus ele continua sendo o provedor. E na mesma semana ele proveu. E nesses dias que eu não tinha R$ 1, o meu estúdio estava sendo preparado. O gesso estava sendo passado lá na parede, estava tudo sob os controles. De onde que estava saindo? Então, essa questão do aprender a perseverar nas dificuldades são coisas que a gente vai aprender na prática. Na prática. E a gente precisa ter calma. Ter calma, respirar, descansar em Deus, não é fácil. Mas quando a gente aprende e vai para a palavra, tudo fica mais leve. Isso não vem para dentro mais como um medo ou como dificuldade. Vem como um ensinamento e testemunho. Eu ia te fazer algumas perguntas, mas você já respondeu todas elas. Eu ia te perguntar qual o seu desafio, né? Como transista, você já respondeu. Como você tem lidado aí, né? Com a pressão do dia a dia e tal. Mas a gente, infelizmente, né, a gente está caminhando para o final, mas eu não quero deixar de te perguntar qual conselho você daria, né, para as mulheres que estão começando, para as mulheres que já estão empreendendo, mas que sempre bate, né, um medo, sempre bate o sentimento de desistir, não só na vida, né, de empreendedora, mas na vida, né, o medo que a gente tem, às vezes, de fazer algumas coisas, de executar. Qual que seria a mensagem que você deixaria hoje? Tem uma música que eu gosto muito de ouvir, da Marcela Thaís, e ela fala assim: coloca o medo debaixo do braço e siga. E se eu pudesse falar, é isso. Por quê? Se eu parasse para pensar muito, como a gente falou, eu não teria chegado aqui. E às vezes vai ter hora que a gente vai precisar só ir mesmo. Se tiver algum BO lá na frente, a gente resolve. E dá tudo certo. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer, porque isso não pode te definir. Não tenha medo dos processos. Não tenha medo das percas. Sabe, eu chego até a me emocionar, porque no meio do caminho você vai perder pessoas, você vai perder amizades, você vai perder familiares, você vai perder muita coisa. E perder com Deus não é perca. Não é perca. Quando nós estamos em Deus, o que sai da nossa vida não é perca. É propósito. Então, não tenha medo. Não tenha. E se tiver, fala com Deus, procure pessoas que vão te ajudar e vão poder te assessoriar naquele momento, naquela situação, sabe? Houve momentos na minha vida que eu não tive liderança específica. Eu procurei pessoas que eu tinha como referência. Ô, fulano, eu tenho essa e essa dificuldade, como que você pode me ajudar? Então não temos desculpa. Não, você não tem desculpa para desistir, sabe? Então, é isso. Meu conselho que eu posso te dar é põe o medo debaixo do braço e vai embora. Se der algum problema, Jesus te ajuda a resolver lá na frente. Mas ele também te dá direções para que não haja. Então, esteja atento a ouvir. E o maior segredo é tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de leitura da palavra. Porque você vai resolver e prevenir 100% dos seus problemas. Se Jesus estiver contigo, fechamento. Acabou. Deu tudo certo. É verdade. Parar, gente, não é uma opção, né, para Não. nós. Nós Nem para pegar isso. precisamos continuar caminhando, né? Sempre. Gente, meu Deus, eu tô assim, essas lives estão me deixando muito animada. Eu estou amando, amando. Antes da gente falar aqui, da Dai falar sobre as empreendedoras do reino, porque ontem eu falei sobre isso e para que vocês saibam, né, Empreendedoras do Reino nasceu no coração da Dai e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas essa semana Deus trouxe essas lives ao meu coração.
E nós fizemos uma ontem, fizemos uma hoje, e vamos fazer uma na sexta-feira à noite. Eu vi que a Nanda estava aí, Fernanda Valois. A Nanda postou um vídeo, gente, sobre essa área financeira, sobre dinheiro. Muito bom. É uma chave que muitas de nós, né, precisamos aprender a virar Sim, diante. Nanda já me ajudou muito nessa área, tá? Então, É, sexta-feira, às 20 horas, nós teremos essa live com a Nanda. Não perca. Não sei que você tem compromisso, o que você vai fazer. Se eu fosse você, eu deixava de fazer para assistir essa live foi. sexta-feira, porque eu tenho certeza que esse assunto, meu É, Deus, se é bom. prepare que trazer pergunta, pode trazer. Nós vamos, né? Eu pedi a Kate para nos ajudar. Eu vi que a Kate também está aí. A Kate vai estar lá, anotando as perguntas para nós e nos enviando. Vai ser muito legal, não perca. Dai, eu queria que você falasse, né? Hoje nós fazemos parte desse grupo de mulheres empreendedoras do Reino com a Cultura do Céu. E fala pra gente, né, como que nasceu esse grupo. A Nanda falou assim, a Adriana falou, meu Deus, marcar o compromisso que vai bombar. E a Nanda falou, já tô preparando a chinela que ela vai cantar. E canto afinadinho. É isso aí. Conta um pouquinho pra gente, né? Como que nasceu aí as empreendedoras do Rio. Nasceu de uma observação que eu tive. Eu comecei a ver que eu estava rodeada de mulheres que empreendiam. Minhas amigas todas empreendedoras. Falei, uai, gente, então uma coisa nisso aí. E aí, de início, veio uma direção, né? Por que você não faz um encontro com transistas? Começa um movimento com transistas para vocês se fortalecerem dentro dessa área. Porque no meio das dificuldades como transista, tinha coisa que eu precisava de ajuda e não tinha. Então eu pensei em levantar ali uma base para a gente se fortalecer, uma ajudando a outra com seus testemunhos. E aí passou um bom tempo, acredito que uns 2 anos. E eu falei, mas não é para esse tempo. Deixei. Passou uns 2 anos, eu estava conversando com a Farila no salão dela, Farila e a Carol. E veio assim no meu peito de uma vez: empreendedoras do reino com a cultura do céu. Eu quero mulheres. Falei, uai, gente. Entendi por que eu tô rodeada de empreendedoras. E aquilo começou a queimar no meu coração. E todo mundo que eu compartilhava, eu vi o mesmo brilho no olho que tinha no meu. Falei, fechou. E aí mandei uma mensagem para todas as empreendedoras que eu conhecia, rapidamente toparam. No primeiro encontro nós tivemos aí 8 ou 9 mulheres. No primeiro encontro. Então, e aí eu sempre falando com as meninas, falando, gente, eu tive a direção, agora nós vamos estruturar o projeto. Bora pra cima. E é assim que a gente começou. Lembra que eu falei que a gente não pode ter medo? Se Deus te direcionar, vai lá na frente e rezar. Então, foi assim que começou, por uma direção que Deus me deu e eu obedeci e hoje nós estamos avançando, né? No nosso segundo encontro nós tivemos aí 14 mulheres. Eu falo assim que para o segundo encontro já é um avanço. Não pela quantidade, né? Mas pela gente entender que a gente tem um propósito, né? E nós vamos aí para o nosso terceiro encontro, que você não vai estar de fora. Todos Nós nós. preparadas. Meninas, se vocês ainda não fizeram a inscrição de vocês, nosso encontro vai ser dia 13 de abril. Então, entra no link aí, tá? No meu link da bio. Hoje eu vou colocar para a Dai também lá o link na bio dela. Vocês não percam essa inscrição, sejam rápidas em fazer, porque a gente está se programando, está sendo feito com muito amor, com muito carinho, né? Então, estejam conosco. Eu tenho certeza, assim, quando a Dai, né, trouxe para a gente essa, essa, essa visão, né, do grupo, nós nos colocamos assim à disposição mesmo para a gente poder ajudar, né, de alguma forma, também as mulheres que estavam chegando depois.
Então, as mulheres que, como a Dai costuma dizer, né, as mulheres pioneiras aí, que foram as mulheres que foram nos primeiros encontros e tudo, a gente está ajudando, né, a fazer com que esse encontro aconteça de uma forma organizada e bacana. Então, vai ser uma mesa bem grande, assim, porque vão ser várias mulheres. Nós vamos fazer Hum, centro de eventos lá no Via Shopping Barreiro. Nós vamos ter um coffee break lá muito bacana. Então, estejam conosco, não perca esse evento. Entra aí na minha bio, na bio da Dai, né? Pega esse link lá, vocês vão ver que vai cair direto no link para vocês comprarem um convite para estar lá conosco, né? Tem um valor por causa do espaço, por causa do café. E vai ser muito legal. A Dai vai dar uma palavra lá, vai falar também como nasceu, né, esse grupo e sim. qual o propósito dele. Então vai ser muito legal. Nós contamos com a presença de vocês lá. E sem falar que vai ser uma honra, né, para mim e principalmente para você, porque você vai gerar conexões com mulheres que têm a mesma visão, têm o mesmo propósito. Ali você pode ter uma proporção maior de expandir o seu trabalho, divulgando uma para as outras. E o propósito dessa mesa é a gente crescer. Não é competição, é crescimento, né? E é apoio, suporte umas pelas outras. Gente, e a gente vai, talvez, né, as pessoas, tá fazendo a live porque vai fazer o evento. Na verdade, não, a live também nasceu, né, do nosso coração. A gente tem, eu fiz um compromisso, né, todas as terças-feiras, às 8 horas, nós teremos uma live fixa, e as outras vai ser do jeito que o Senhor direcionar, mas Sim. todas as terças-feiras nós teremos uma live fixa e sempre, né, nós vamos tentar sempre trazer uma convidada aí para a gente tratar de algum assunto que é importante para cada um de nós, né? Principalmente para nós que estamos empreendendo. Então, se achegue, sabe? Esteja junto, como se diz, né? Esteja num grupo, porque quando nós estamos juntas, nós somos fortalecidas, nós somos fortalecidas. Quantas vezes eu já estive, né, em um determinado lugar com um grupo de mulheres e às vezes, nossa, hoje eu não estou muito legal, hoje, né, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo isso, e você talvez nem falar aquilo, mas você está num grupo e você ouvir ali um testemunho ou uma palavra e você falar, gente, era disso que eu precisava. E sair daquele ambiente totalmente diferente, né, da forma como eu entrei. E eu sei que com a Dai também já aconteceu várias vezes, né? Nossa. Com todas nós, né, gente? Acontece. É. Bom, se você, que é mulher, empreendedora, deseja viver, né, isso, eu sei que quando a gente fala deseja viver, as pessoas, nossa, né, empreender é só flores. E a gente sabe que não é. O Senhor me deu uma palavra recentemente, que quando Ele abre uma porta para nós e nós começamos a caminhar dentro dessa porta, nós somos alvejadas, porque a intenção é que nós não consigamos chegar no destino final, mas nós iremos vencer, porque nós Amém. não vamos deixar com que as pedras, com que os Amém. percalços, sejam empecilhos, eles Amém. serão aprendizados, serão testemunho na nossa vida. Amém. Daí que agradecer Amém. demais. Amém. Live. Se eu falar mais alguma coisa aí para a gente finalizar, fica à vontade. E toda convidada, ela ora no final, né? Nós, Glória. então, a Aleluia. palavra é sua, a oração é sua e nós estamos aqui para receber. Amém. Amém. Que nós possamos perseverar, né? Tiago 12 vai dizer: bem-aventurado o homem que persevera na provação. Então, que nós possamos perseverar todos os dias. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez e tá tudo certo. E que nós possamos desenvolver a cada dia mais essa vida com Deus, essa intimidade com Ele, porque Ele é o maior interessado que nós cresçamos, que nós avancemos e que nós demos certo na vida. Ele é o maior interessado. E Ele investe na gente assim, com peso, né? Com tudo. Tá tudo disponível. Então, que você, mulher empreendedora, não desista. E você que quer começar a empreender,
possa ver com todas essas mulheres que vão passar aqui nas lives, o quanto elas passaram para chegar onde estão e que é possível você também chegar, né? Então, assim, nós não somos melhores que vocês. Nós só estamos vivendo algo diferente que vocês no momento. Mas se você perseverar, né, e buscando uma direção de Deus, ele pode te inserir no lugar onde você deve estar. Então é isso. Queria agradecer muito pelo convite. Uma honra para mim estar aqui. Deus continue te abençoando, viu, prima? Que você continue sendo esse canal de bênção na vida das pessoas que te rodeiam, né? Cada conversa é uma libertação que acontece, né? Cada momento é um tempo de cura. Então, que Deus cada dia mais te dê sabedoria, palavras de conhecimento, né? E que todas as mulheres que você estiver com elas, elas sejam alcançadas pelo Senhor. E que você seja fortalecida. Que na mesma medida que você libera sobre a vida dessas mulheres, você também receba de Deus a unção dobrada sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome nessa manhã. Obrigada por fazer parte, Senhor, desse momento a qual nós tivemos. Obrigada, Senhor, por nos direcionar em cada detalhe. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Obrigada pelo cuidado do Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor alcançou tantas outras pessoas nessa manhã por meio dessa live. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que essas mulheres empreendedoras, a qual o Senhor levantou com o propósito, possam permanecer na direção a qual o Senhor as deu. Que elas possam empreender com propósito, com visão, com autoridade, Pai, de tudo que o Senhor já gerou no coração delas, porque já está dentro delas, ó Pai. Toda a criatividade, tudo aquilo que elas precisam já está dentro dela, que está no Senhor. E se o Senhor estiver em nós, nós temos tudo. Por isso eu rendo graças ao Teu nome. Eu te agradeço, Pai, por essa porta aberta que o Senhor deu a Érica, que através da vida dela e de todas as outras mulheres que vão passar aqui, testemunhos sejam gerados, mulheres sejam impactadas e sejam ativadas para viverem o propósito do Senhor. Nós rendemos graças ao Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Glória Deus. a Muito Deus. obrigada, glória a Deus. E, meninas, vocês que estão conosco, né? Muito obrigada. Quem tem estado conosco nas lives, muito obrigada. Vocês são muito importantes para nós, vocês estão nas nossas orações, né? E estamos juntas. Amiga, muito obrigada. E em breve estamos juntas aí de novo. Não se esqueçam, sexta-feira, às 20 horas. Nandinha. A Nandinha é a irmã Salomona que eu falo. É Salomão na terra. Ela é Salomão na terra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus que a Ananda é nossa amiga. Uhul. Amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Ótimo dia. Fiquem com Deus.